Olá, irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Antes de dar continuidade aí no nosso vídeo de hoje, queria pedir antes de mais nada, encarecidamente, o seu joinha aí, isso ajuda demais o nosso canal para que a gente continue junto, beleza? Então, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vai ser um testemunho de vida, e eu queria a paciência de vocês, né, por favor, claro, porque o vídeo pode se tornar um pouco longo. Eu vou tentar ser breve para não ser tão longo, né, no vídeo. Então, vamos lá, vamos começar do início. Eu estava em São Luís do Maranhão, aqui nessa terra, né, maravilhosa. Vim de Belém do Pará. Cheguei aqui em 1996, certo? Não, perdão, 1996, isso mesmo. Então, quando cheguei aqui eu tinha 6 aninhos de idade só, certo? E aí eu fui morar numa casa ali no São Cristóvão. E naquele momento, né, naquele tempo, eu tinha em média 8 a 9 anos de idade. Então, o que acontece? Lá nessa casa, quando eu cheguei, o meu irmão, que deve estar me escutando aí pelo vídeo aí, o Leandro Gonçalves, um beijo aí pra ti, um abraço aí na minha cunhada, um beijo na testa da minha sobrinha Ayumi aí. Enfim, a gente morava lá, né, nessa casa e tal. E quando a gente chegou lá, meu irmão, o Leandro, que eu acabei de falar, ele percebeu que a casa tinha nas janelas, em cada janela tinha uma oração, né? E eu que já assistia filmes, né, de terror, falava, rapaz, aí tem coisa. E eu pensei assim, rapaz, tomara que não seja o que tu esteja falando, porque o sonho dele eu acho que era ser caça-fantasma, né? Rapaz, não é que a casa tinha alguma coisa? Ok. Meu pai viajava muito, viaja até hoje, né? E aí, quando a gente estava lá, acho que uns 2, 3 meses, o papai chegou para mim numa sexta-feira. Sexta passada, falou, meu filho, vou viajar. Segunda-feira eu tô de volta. A partir do meio-dia. Segunda a partir do meio-dia. Beleza. Fui dormir, passei o final de semana com a minha família e tal. Da madrugada de domingo para segunda-feira, e eu, quando era criança, eu era muito medroso. Hoje, bem menos, né? Enfim, naquela época eu era muito medroso. Dormia com a minha mãe e tal, como qualquer outra criança. E sempre dormia de lado, de frente para a televisão. E mamãe sempre dormia com a luz do banheiro ligada, certo? E aí o que acontece? Com essa luz ligada, é claro que dá para ver o reflexo, né, do banheiro na televisão, que estava de frente para mim, porque eu estava deitado de lado, de frente para a televisão. Então o banheiro estava atrás de mim e dava para ver lá o reflexo, certo? Do banheiro. E aí acordei na madrugada, olhei um homem, tá? Uma silhueta de homem em pé, bem na porta do banheiro. Eu pensei assim, nossa, é meu pai, né? Aí eu puxei o lençol, acostumado a correr de criança, porque quando eu puxava o lençol, eu deixava assim a cabecinha esse lado de fora, assim, pelo menos um pouquinho do rosto para fora, meu pai chegava, dava um beijo na minha testa e aquilo era maravilhoso. De repente meu pai tá me vendo aí pelo YouTube aí. Beijão, pai. Então o que acontece? Fiquei esperando o beijo do meu pai, mas não era ele. Quando eu olhei de novo, né? Lá, aquele homem no pé, de pé, quer dizer, bem na porta do banheiro, do lado da minha mãe, que estava na cama dela lá, com a minha irmã recém-nascida. E falei, caramba, quem é esse cara? E aí, nessa hora, veio uma vozinha, né, no meu ouvido e falou assim, quer dizer, eu lembrei do meu pai falando que ia chegar na segunda-feira, meio-dia. E aí, quando eu me caí em si, aquele ser que estava na porta saiu 2 chifrinhos da cabeça, abriu 2 asas rasgadas. E aí eu pude perceber ali que eu não era uma criança comum, certo? Puxei o lençol, comecei a orar. Eu não sabia orar ainda. Orei o Pai Nosso e rezei a Ave Maria pela metade. E não aguentei, corri pro quarto do meu irmão, Leandro Gonçalves, e aí ele estava lá com o canivetezinho dele. Eu falei que tinha um homem no banheiro da mamãe. Ele é corajoso, ele foi para cima, né? A gente chegou no banheiro e não encontrou ninguém. A mamãe acordou do nosso lado, falou assim, meninos, o que estão fazendo? Acordar numa dessa, volta para cama, vocês têm que acordar daqui a pouco. Ela terminou de falar do outro lado.
caiu um homem negro, né? Sandália havaiana cor lilás ou vinho, se eu não me engano. Quando ele caiu do telhado, a gravidade não perdoou, quebrou alguma coisa que deu para escutar, sabe, um barulho quebrando algo estranho. Eu imaginei que foi ali o osso dele, né? Quebrou, né? Alguma coisa ali. Tanto que ele resmungou, ele gemeu ali na hora que ele sofreu o impacto. E ele saiu, né? Puxando a perna. E mamãe fala até hoje essa história, dizendo que tinha outras pessoas com ele, inclusive mulheres. Tá, essa foi a minha primeira visão, tá? E eu percebi dali que minha vida nunca mais ia ser a mesma. Gente, eu não vou contar a minha história toda, mas esses fatos são muito, muito importantes para mim, porque marcaram a minha vida e me fez perceber que eu, assim como você, nós somos especiais para Deus. E todo mundo aqui tem uma missão, tá? Mas eu vou ser um pouco mais, como é que eu posso falar? Tentar ser mais reto na conversa, porque o áudio, o vídeo já está bem longo. E eu vou dar mais 2 testemunhos muito importantes, tá? Bem, já estamos agora em uma outra época, tá? Estamos agora na época de 2009, 2010, 2011, por aí. Por aí, mais ou menos aí. Meados de 2009 para 2012. Meu irmão, Leandro Gonçalves, com aquele jeito brincalhão de ser, ele imitava o padre falando em línguas e tal. A gente estava, né, na igreja católica ali do Angelim, e lá já estava iniciando, né, a renovação carismática, eles chamam, muito respeito a eles, abraço a todos aí, a Fraternidade do Caminho também. Enfim, o que acontece? Meu irmão imitando, né, o padre em línguas e tal, e eu, inocente ali, comecei a rir na cara do padre, né, da cara do meu irmão, fazendo mais do meu irmão, menos do padre. Eu ficava rindo das palhaçadas dele. Só que, gente, chega uma hora que Deus tem que, né, falar com a gente. E aconteceu isso comigo. Então, na madrugada de quarta para quinta-feira, lembrando que dia de quinta-feira era dia de culto e libertação na igreja, renovação carismática do Angelim, não sei se tem até hoje, não sei. Enfim, na madrugada de quarta para quinta, uma semana após essas brincadeiras que meu irmão fez, eu tive um sonho. Esse foi um dos melhores sonhos de todos e muito, muito revelador para mim, que mudou a minha história e mudou o meu jeito de ser até hoje, tá? Então vamos lá. Eu sonhei que eu estava na casa da minha tia, tá? Era um portão daqueles que tem entrada de ar e tudo, enfim. Eu estava dentro da garagem da minha tia e olhava para fora. E primeiramente eu percebi que era entre 5 horas da tarde ou 5 horas da manhã. Não sei se o dia estava se pondo, não sei se o sol estava se pondo, não sei se estava nascendo, não sei. Só sei que estava lindo. Tava uma claridade boa, uma luz assim dourada e tudo. Eu olhava para o chão e via folhas secas. Batia um vento bem calmo, levantava essas folhas e as folhas desciam calmamente. E aí, após vir esse vento, veio uma luz acompanhando. A luz batia no chão, ia calmamente. Após passar a luz, lá vem aquele ser maravilhoso. Ó. Ele vinha descalço, com a vestimenta dele típica, que todo mundo conhece, tem que ter aquela faixa vermelha. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não acredito. É um sonho falando, né? Não acredito. Ele chegava bem na porta e falava, as portas, os cadeados têm que ser abertos. Eu não pensava 2 vezes, eu abri os cadeados. A porta abria sozinha. A porta abria sozinha. Ele veio ao meu encontro, olhou bem nos meus olhos, colocou a mão no meu ombro e falou assim, você vai ser salvo através do livro. E continuou o caminho. Quando eu escutei aquilo, eu falei, nossa, que livro é esse? Na época eu estava tão fanático por biologia, negócio de osso, né, músculo. Aí eu lembrei, não, rapaz, é a Bíblia. Ó. Aí eu me toquei, já sei por que ele falou, né? Você salva através do livro, assim como você, todos nós. Isso aqui eu chamo de manual de instrução para chegar no céu. Então, naquele momento, ele passou por mim, ele foi, né? Passou por mim, foi em direção à garagem, para dentro da garagem, já estava dentro, né?
eu senti uma força que saiu dele, me arremessou, que eu fui na lateral da parede do outro lado, bati meu corpo e saí deslizando até que o momento que eu cheguei e caí sentado. E eu pensei ali, chorando, já estava ali uma emoção forte, né? Nossa, eu fiquei pensando, eu sou um pecador, eu não mereço isso. E aí eu lembrei da mulher do fluxo de sangue. Aí eu fui lá, calmamente, peguei na vestimenta dele, que ele estava caminhando ainda. Eu falei assim, se eu triscar na vestimenta dele, eu vou ser curado. E fui lá e trisquei mesmo. Ele veio calmamente com as duas mãozinhas dele em cima da minha, olhou bem nos meus olhos novamente, que eu estava no chão praticamente, né? Ajoelhado, sentado, não lembro direito. Ele colocou as duas mãozinhas dele e falou assim, e não falou nada, gente. Aquele olhar, rindo para mim, com o rosto resplandecente, me fez ver, nossa, que glória, que majestoso e quão é lindo o nosso Salvador. Não sei se era assim, alguns dizem que é moreno, branco, não sei, só sei que, gente, ele é lindo. É o sol, sabe? Ele joga uma fonte de luz incrível. Não é à toa que ele fala que é a luz do mundo, tá? Não é à toa. A bondade está nele, não é à toa que é chamado Filho de Deus, que se humilhou, né? Se fez carne e habitou entre nós. Estará conosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, enfim. E aquilo me acalmou, porque ele ficou me olhando, sorrindo, sabe? Aquilo me trouxe uma paz imensa, que mesmo eu sendo um pecador inútil, sabe? Que continua no pecado, mas não como antes, porque a gente pega até em pensamento. A gente não merece o céu, gente. A gente é salvo pela glória, porque ele sacrificou por nós na cruz, tá bom? Mas não quer dizer que ele sacrificou que a gente vai ser perdoado toda hora, uma hora a porta da graça vai se fechar, e aí, como é que faz? Então esse é o momento de mudar, eu estou aqui dando meu testemunho, tá bom? Mas vou continuar, tá bom? Porque o vídeo está muito longo. Enfim, aí Jesus foi ao encontro do meu irmão, que já estava na garagem. Eu me espantei de ver meu irmão lá de frente para uma caixa d'água, e Jesus batizava meu irmão ali, em sonho. Acordei assustado, já era quinta-feira, minha irmã estava assistindo Ana Maria Braga. Eu saí correndo, eu nem escovei o dente. Falei, mãe, eu quero ir hoje na igreja, sabe? E a gente foi. E eu pensei assim, eu já tinha em mente que Deus fala comigo através de sinais, entendeu? Vocês vão entender já já. Por favor, tenham paciência, porque o vídeo vai ser longo, já estou vendo aqui. Mas eu tenho que falar isso para vocês, é sério. Eu tenho que dar meu testemunho aqui. Quando eu cheguei nessa igreja, gente, eu pensei assim, não precisa ter nenhum sinal, porque eu já creio que Jesus falou comigo em sonho. Nosso Yeshua falou comigo, assim como vai falar com você, ou já falou, não sei. Quando eu entro na igreja, gente, bem no altar lá da igreja, tinha dois túneis, sei lá como é, dois tubão de água imenso. E eu falei, opa, que isso? Eu lembrei do sonho do meu irmão batizado. Aí, como se não fosse o bastante, o padre falou naquele dia, hoje estamos celebrando a cura através das águas. Aí os céticos podem dizer assim, isso é coincidência. Mas, gente, não é coincidência. Vocês vão entender já já. Olha, naquele momento eu pensei, vou tomar banho naquele tubão de água. Eu preciso me batizar, enfim. Calma lá. No final da missa, né? No final da missa, o padre, ele fecha os olhos, ele se ajoelha, todo mundo se ajoelha. Aí tem a apresentação do Santíssimo, né? E aí o padre, através das visões enviadas por Deus, Espírito Santo, enfim, ele começa a falar o que está acontecendo com as pessoas que estão ali. Ele vai falando de uma família X ou a família Y, até que chega numa família especial. Ele fala assim, hoje, o padre falando, tá? Hoje, tem aqui uma mãe e um irmão mais novo, que estão orando por um filho, um rapaz que tem espírito de alcoolismo. Eu sei o quanto essa mãe sofre e esse irmão também. Eles estão aqui hoje, nessa igreja. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Esse rapaz está sendo libertado hoje. Quer outra coincidência que não existe? Para mim não existe coincidência. Nesse mesmo dia, meu irmão pediu em namoro a minha cunhada. E hoje está lá no Japão, feliz da vida. Outro homem.
é um pai de família exemplar e tem um carinho imenso pela filha dele, assim como pela esposa. Sabe, a vida do meu irmão foi transformada naquela noite e nada para mim foi coincidência. Mas eu vou dar continuidade. Esse foi um dos maiores testemunhos, tá, gente? Agora, sendo mais claro, eu vou voltar agora para a época de 2002. Mas antes eu quero dizer aqui que esse testemunho é um testemunho de vida que envolve o fictício, aquilo que eu posso chamar de inspiração, não é ídolo, para a realidade. Muitos podem me criticar agora e dizer, nossa, esse cara com 30 anos de idade ainda gosta de super-herói, mas não, gente. Eu vou dizer minha história aqui. Meu pai me apresentou esse herói quando eu tinha uns 3, 4 anos. Papai foi um excelente desenhista e é até hoje. Eu puxei um pouquinho para ele. Ele naquela época, em 93, 94, quando eu tinha uns 4 aninhos de idade, ele me apresentou um herói chamado Homem-Aranha. Só que ele me mostrou só ele preto e branco. E eu só por ver aquela imagem preto e branco, eu queria saber quais eram as cores. E quando eu vi as cores, eu fiquei fascinado. É o vermelho e o azul. Cores que mexem comigo até hoje. Por quê? Porque envolve um herói que veio de um pai, a apresentação de um pai, gente. Tá? Meu pai viajava, chegava de viagem, e eu chegava ansioso para vê-lo, né? Voltar de viagem. Toda vez que ele voltava de viagem, ele me abraçava, e ele colocava atrás na costa dele assim, ou ele falava assim, filho, vai lá na minha bolsa e pega um presente para ti lá. Eu já sabia o que era, um gibizinho, cara, do Homem-Aranha. Então, é daí que vem, tá? Vamos dizer assim, essa mania boa de querer se inspirar em heróis, tá bom? Então, assim, bota isso na cabeça de vocês. 94, eu tinha uns 4, 5, 6 anos. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando chegou em 2012, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. E por aquilo que pareça, eu prefiro que vocês olhem a imagem que eu vou colocar na sequência e já eu volto para vocês verem. Então, voltei. Como vocês puderam ver na sequência das imagens, a primeira aparece a data do meu nascimento e em seguida a data de estreia do filme Homem-Aranha de 2002. Se você não tiver entendido nada, é só voltar um pouquinho o vídeo. Vocês vão acompanhar e ver que as datas, como os seres humanos falam, né, coincidência, grande coisa, né? Mas para mim não é coincidência não, sabe por quê? Porque o tempo passou e aí eu tive meu primeiro emprego. E quando a pessoa chegou para mim, né, aí esse patrão falou para mim que tinha surgido uma vaga para ser um vendedor de suplementos, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando, nossa, mas eu não tenho experiência. Ela falou, nossa, mas você lê, né? Não custa nada tentar. E aí eu fui. E aquele frio na barriga, dentro do ônibus, eu fiquei assim, rapaz, fiquei perguntando para Deus, Deus, eu acho que eu estou indo para o lugar errado, eu acho que esse lugar não é para mim. Eu acho que eu estou perdido. A minha vida naquele momento não fazia sentido algum. Quando eu desci do ônibus, eu peguei foi um susto, tá? Eu peguei um susto. E não foi, assim, algo que poderia me fazer ao mesmo tempo chorar. Eu só fiquei em êxtase completo. Sabe por quê? Porque essa imagem que eu encontrei lá, bem na entrada, uma imagem imensa, tá? Da apresentação da lojinha de suplementos. Olha só. Vocês devem estar perguntando, nossa, que quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Eu entendi ali que Deus estava dando o seu sinal para mim. Que sinal é esse? O sinal que Ele está no controle de tudo. Só que não parou por aí não, tá? Os sinais continuaram. O último sinal foi, deixa eu ver aqui, foi ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. Estávamos passando por um problema aqui em casa, eu e minha irmã. É a primeira vez que eu vi minha irmã chorando depois de muito tempo. Minha irmã não é de chorar, tá? E quando ela chora é porque algo está errado, realmente estava muito errado. Mas Deus sabe da nossa luta. E naquela noite, ou melhor, naquela tarde, a gente decidiu que no dia seguinte a gente ia se separar, cada um ia para casa
do seu respectivo amigo, na época eu estava com uma pessoa, enfim. Ela foi para casa do namorado, eu fui para casa da pessoa que estava comigo na época, certo? E eu preocupado com a minha irmã, porque era necessário a gente se separar por enquanto, devido a uma situação, né, que estavam passando, mas graças a Deus está tudo bem, tá, gente? Enfim, eu fui pro shopping no dia seguinte, saí do trabalho e fui pro shopping, e lá no Shopping Reunil, né, na churrascaria, esqueci o nome lá, tem lá uma apresentação de bolinhas e tal, de Pokébola, você deve conhecer, né? O famoso Pokémon. E aí eu olhei assim, eu lembrei do meu amigo Hugo, né? Tava na data do aniversário dele, fanático por Pokémon e tal. Ele botava um realzinho, girava e caía a bolinha. Gente, dentro desse globo, tem várias bolinhas dessas aqui, ó. Até hoje tem lá isso, tá? Aí o que acontece? Eu fui para desestressar. Mas antes eu passei, né, por uma lojinha atrás de um unicórnio para dar para minha irmã, que minha irmã gostava muito de unicórnio, e queria dar um presente para ela, porque eu queria fazer com que ela se sentisse bem, né? Até porque naquele momento ela não estava bem. Eu estava preocupado com ela. E eu estava super estressado também, né? Devido à situação que estavam passando. E eu vi que o dinheiro não dava para comprar o unicórnio. Aí resolvi passar por esse negócio de pokebolazinho, desse globo imenso que tinha várias bolinhas dentro, né? Botei um realzinho lá, virei. O primeiro R$1, gente. O primeiro R$1 que eu coloquei, eu girei. E aí caiu a bolinha. Fui pro banheiro, né? Quando eu fui pro banheiro, aí eu pensei assim, eu vou abrir, vou tirar foto, botar no status do WhatsApp. Coloquei a foto, tá? Depois eu caí em si, rapaz, e se sair algum Pokémon rosa vai pegar mal pra mim. Só pensei nisso, né? Aí eu falei, não tô nem aí, cara, eu vou abrir. Aí eu fui abrir. Quando eu abri, olha o que aparece. Tá vendo aqui? E como se não bastasse, olha o que tem na testa. Agora vocês sabem por que esse símbolo é importante para mim? E olha só, por que esse chifre? Unicórnio. Representando a minha irmã, cara. E naquele dia eu percebi mais uma vez que Deus estava no controle. Porque eu cheguei nessa mesa que eu estou falando para vocês aqui, minha irmã falou para mim assim, mano, eu não sei mais o que a gente pode fazer pela situação que a gente está passando. E eu só falei assim, mano, eu só tenho uma coisa para te falar, eu sinto que eu tenho que te falar isso. Eu só sei que vai dar certo, só não sei como, mas vai dar certo. E existe um versículo na Bíblia, que agora não me vem à mente, mas fala mais ou menos assim, o que é a fé? Fé é acreditar naquilo que não se pode ver. E eu complemento, mas que acreditamos que vai acontecer. E aconteceu. Hoje estamos bem, para a honra e glória de Deus. Apesar das lutas que a gente tem enfrentado, mas lutas diárias, normal, mas Deus está no controle de tudo, tá? E agora eu fecho com chave de ouro, com o testemunho que me fez entrar na igreja adventista, tá? Eu vou colocar na sequência, mas antes eu quero dizer que uma parte do meu nome tem o sobrenome Gonçalves, esse nome pesa demais para mim. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, Marcelo, você já foi na igreja adventista e tal, não sei o quê. Aí eu ficava naquela corda bamba, meio que indeciso, só que com o passar do tempo eu senti que eu estava na hora, né, de eu visitar a igreja e tal, fazer amizade com a galera de lá e tudo, enfim. E os sinais começaram a aparecer. O primeiro sinal que eu percebi foi que a minha mãe falou que eu fui educado, vamos dizer assim, na escola adventista, lá de Belém do Pará. Mas depois eu fui observar que o pastor que deu esse estudo, o pastor Luiz Gonçalves, ó, já está falando aqui, ó, Gonçalves, já foi o segundo sinal que eu observei que coincidências não existem. E agora, na sequência, eu vou colocar minha certidão, só que dessa vez bem frisado lá o sobrenome Gonçalves para vocês verem. E aí eu deixo na sequência a minha certidão e no final tem um videozinho maravilhoso que eu pego para mim como inspiração. Mas assim, na noite que eu decidi ir para a igreja adventista, eu tive um sonho. Eu vi um matagal imenso, certo? E nesse matagal
de cima, uma visão de cima, como se eu estivesse no helicóptero, vamos dizer assim, eu via que o matagal formava rostos, né, de pessoas que eu conhecia. E aí uma voz falava assim: você vai tentar se restabelecer, mas você não vai conseguir. E eu sabia de quem era aquela voz. Eu falei assim: eu vou conseguir. E a voz continuava: conheço os teus amigos. Aí começou a formar, nessa plantação, vamos dizer assim, vista de cima, eu formava rostos da minha mãe, da minha irmã, do meu amigo Rafael, que pode estar me escutando agora, da minha tia Rai, do meu primo Diego. Eu sei que no dia seguinte eu fui para a igreja e lá no altar estava a minha irmã Edna, né, pregando, e ela falou naquela tarde, naquela manhã, perdão, que a gente não pode dar ouvidos ao que o maligno fala, porque ele não tem poder sobre a nossa vida, a não ser que a gente permita. Quem tem o poder sobre a nossa vida é Deus. E aquela mulher que estava lá no altar nem sequer me conhecia, não sabia nada da minha vida. E quando ela falou isso, que a gente não deve dar ouvidos, eu peguei aquilo para mim, lembrei do sonho. E fui até a porta da igreja, na hora que eu estava saindo, e eu contei o sonho para ela. E ela falou assim: olha, irmão, estou toda arrepiada. Ela sabe dessa história até hoje. E por incrível que pareça, isso eu não posso provar, tá? Mas depois que eu entrei na igreja, foi um atrás do outro. Os meus amigos, parentes, sofrendo alguma coisa, entende? Mas todos estão bem, graças a Deus. Mas por incrível que pareça, eu vou pegar o exemplo do meu amigo Rafael. Ele sofreu como é que eu posso falar? A esposa dele, a ex-esposa, quase sofreu um sequestro, vamos dizer assim. E ele presenciou tudo, ele ficou com tanto medo que quase ele criou como é que eu posso falar? Um transtorno do pânico, tá? Mas graças a Deus está bem. Uma grande amiga minha teve problema nos rins, tá? E não vou nem falar o resto que aconteceu com os outros, porque todos estão bem. Então, assim, eu lembrei agora, né, daquele homem, Jó, né, grande homem, perdeu muitas coisas, mas Deus deu o dobro depois. Então, assim, a mensagem de hoje, além do meu testemunho, que eu já falei demais, foi o vídeo mais longo que eu fiz na minha vida, mas é o meu testemunho, eu precisava falar, tá? A reflexão de hoje é que a gente deve se inspirar naquele que pisou aqui, que é o verdadeiro herói, nosso Jesus, Yeshua, tá? Porque através dele a gente consegue, além de transparecer a imagem dele, consegue levar esperança para aqueles que não têm. Pessoas depressivas, que eu já fui depressivo, tá? Pessoas que sofrem de algum vício, tá? A gente é a luz do mundo e a nossa luz vem dele, nosso Yeshua. E eu tenho aqui um desafio. Na sequência eu coloco a minha certidão de nascimento e no final o vídeo que me inspira até hoje. Eu tenho um desafio agora para finalizar de vez, tá? Porque o vídeo está muito longo. Eu queria convidar os amigos, tá? Cada um se inspirar em um herói. Vamos se juntar e visitar as creches, por exemplo, hospitais de câncer, né, de crianças e tudo. Vamos levar um pouco de alegria para essa garotada, gente. Eu acho que não custa nada. Claro, vamos se juntar também, né? Comprar uns brinquedinhos. Ó, o dia das crianças tá um pouco perto, né? Daqui para lá a gente pode se programar, cada um comprar sua fantasia. Eu tenho metade da fantasia, vou mostrar aqui, ó. Não é exatamente essa que eu queria usar, mas já dá para quebrar um galho. Então, convido os amigos aí para a gente se juntar. Vamos visitar os hospitais, né, orfanatos. Vamos levar alegria para essas crianças, ok? E aí, uma coisa mais para frente, visitar asilos, hospitais comuns, enfim. Alguém pode falar: e a pandemia? Vamos ter fé que vai melhorar, né, gente? Mas isso é uma coisa mais para frente, tá bom? Fique na sequência com o coraçãozinho lá circulando lá, vamos dizer, aonde eu nasci, foi no Hospital Adventista. Em seguida, o vídeo que me inspira até hoje, que pode inspirar vocês também, tá bom? Muito obrigado pela paciência aí, pela compreensão do vídeo, que foi muito longo, mas eu precisava dar esse testemunho para vocês, tá bom? E eu finalizo agora com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Está escrito assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tá bom? Fique com Deus aí. Na sequência, a minha certidão e logo em seguida o vídeo que me inspira. Eu espero que inspire vocês até hoje. Quer dizer, inspire vocês de hoje adiante. Tá bom? Fique com Deus aí. Forte abraço. Até mais.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี